Aí uma coisa que eu aprendi, cara, o importante é o hoje. Eu falei, irmão, o amanhã não importa. O que tá entre você e o seu sonho de se tornar um atleta do UFC não é o cara que você tem que vencer amanhã. É o peso que você tem que bater hoje. É os quilos que você tem que tirar hoje. Então, irmão, blinda a sua mente. Ora a Deus, blinda a sua mente em relação ao seu cachorro que tá na sua casa, sobre conta que tem que pagar, sobre o atleta que você vai lutar amanhã, sobre o clima. O foco é o agora, irmão. O que nós temos é o agora. A coisa mais importante na nossa vida é o agora. Fala galera, Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje eu trouxe um convidado aqui que é um amigo, um cara muito gente boa, vocês vão curtir demais esse episódio. Antes eu queria falar aqui dos nossos parceiros, graficadg.com.br. Lá você consegue os produtos para você divulgar o seu negócio no offline. Cartão de visita, banner, panfleto e muito mais. O Diego vai conseguir te indicar os melhores produtos para você divulgar o seu negócio. E a Red Tigre, nossa parceira na área pet. Se você tem um cachorro e precisa fazer ele se exercitar, você vai conseguir lá os melhores produtos pela indicação do Gustavo, tá bom? redtigre.com.br. E a minha plataforma, né, de multi-atendimento, a Zib, zib.com.br, é uma plataforma que você consegue centralizar vários canais, WhatsApp, Instagram, Facebook, e não precisar sair de uma tela para você poder dar o melhor atendimento para os seus clientes, colocando inteligência artificial, CRM. Então, acessa lá e marca a sua demonstração. Falando do nosso episódio de hoje, eu trouxe um amigo aqui, cara, que ele tem várias habilidades. É um cara que eu gosto muito de bater um papo com ele. A gente conversas muito interessantes, né? Então eu falei, vamos marcar uma conversa e vamos compartilhar isso com a galera. Com vocês, Eric San. Cara, obrigado. Valeu. Por topar aí esse convite aí pra gente bater esse papo. E como a gente falou, né? Queria que você começasse se apresentando pra galera aí, pra quem não te conhece ainda. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Eric Barbosa, conhecido aí como Eric San. Eu atualmente trabalho com um atleta do UFC chamado Maurício Ruff. Tenho 27 anos, sou cristão. E hoje nós vamos bater um papo aí, vocês vão conhecer um pouco mais da minha história e o que Deus fez na minha vida. Bom demais, mano. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, eu sei que você já começou falando um pouquinho da sua trajetória, e eu gostei da sua apresentação, breve, mas, cara, dá pra galera conhecer você. Quem é o Eric, cara, quando não tá trabalhando? Cara, o Eric, que quando tá trabalhando, é um homem que gosta muito de estar em ambientes que façam com que eu evolua como pessoa. Então, eu gosto muito de ir pra igreja, eu gosto muito de estar com os meus amigos. Você é um deles. Boa. Você é um cara que eu costumo dizer que você é um dos meus primeiros amigos, assim, tipo, mais antigos, né? Uhum. A gente se conhece aí desde 2012. Eu tinha 13 anos de idade quando você me conheceu, eu tô com 27 hoje. Então você é melhor do que ninguém, me conhece bastante. Gosto de ir em parque, gosto de treinar bastante. Eu me esforço para poder ler, eu não gosto muito de ler não, mas eu me esforço porque eu sei que isso vai me trazer crescimento. E eu acredito que esses detalhes quando fora do trabalho que faz você ser alguém importante durante o seu trabalho. É isso, a gente vai ganhando competências, né? Vai ganhando habilidades. E antes, já que você falou de livro, eu também não era um cara que gostava tanto de ler e não aprendia tanto com os livros. Eu acho que a gente tem uma educação que às vezes não facilita muito a gente buscar essa leitura. Mas depois acabei, né, desenvolvendo meu livro. Então eu vou deixar uma dica de leitura para você que está numa transição, que está perdido aí profissionalmente. Se você quiser aprender mais sobre empreendedorismo, tem o meu livro O Poder do Impacto do Network, que é uma coletânea com 15 empresários, alguns deles sócios do Pablo Marçal, então são pessoas que realmente têm resultado e você vai conseguir entender um pouquinho mais da minha história e como hoje eu tenho negócios no digital, consigo ter mais liberdade aí e, cara, trabalho com inteligência artificial, que é algo muito novo, então fica a dica da leitura, beleza? Eu fiquei muito feliz quando você fez esse livro, porque eu já conheço a sua história. Porém, a gente ficou um tempo afastado, né? Aí quando eu li o seu livro, aí eu pude lembrar de tudo que a gente viveu e foi muito bacana. Parabéns aí pelo livro. Obrigado, mano. Eu li e foi realmente um livro muito, muito bom. Sabe o que você me fez lembrar, cara, falando disso? Da trajetória que a gente teve, né? De várias experiências. Inclusive, você falou que, eu imagino, você lendo ali, vendo
as fases que a gente teve, os aprendizados que a gente aprendeu muita coisa juntos. E a gente aprende muita coisa junto quando a gente tá conversando. Por isso que eu acho que a galera que vai acompanhar a gente aqui vai poder extrair um pouquinho do que a gente pensa, como a gente pensa, e principalmente hoje você que é o meu convidado aqui, né? Como que você pensa, o que você acredita. E cara, vamos começar falando disso um pouco, sei lá, das diferentes habilidades que você conquistou durante o tempo. Se você quiser falar também um pouquinho do seu início profissional, aquilo que você acha que foi importante em construir o Eric que temos aqui hoje. Eu lembro que meu primeiro trabalho foi na igreja, inclusive, lá na IDPB Vista Alegre. Eu era meio que como se fosse um assistente ali do pastor. Então, tinha associação, lembra da associação? Sim, da associação. E tudo mais. Então, eu participava ali, auxiliava eles. Eu, desde pequeno, eu sempre tive próximo de pessoas mais velhas. Eu nunca gostei de pessoas da minha idade. Eu tinha muito preconceito ali, até porque a minha estrutura familiar não foi uma estrutura tradicional, vindo de pais separados e tudo mais. Não tive muita referência paterna. A minha mãe sempre trabalhou muito para poder dar um futuro pra gente. Então, eu costumo dizer que quem me criou praticamente foi minha irmã mais velha. Em casa era uma guerra, briga e tudo mais. Mas Deus, ele me alcançou. E na igreja eu consegui estar próximo de homens que conseguiu ali meio que moldar o meu caráter e os meus valores, né? Hoje eu sou muito grato a tudo que Deus fez por mim nessa fase. Até hoje faz, né? Mas essa fase foi muito importante porque eu era um menino sem referência. E quando eu olho para os meus amigos e vejo aonde eles estão hoje e aonde eu sou muito grato a Deus, cara. Que foi nessa fase que Deus me alcançou, na minha juventude. Então, eu era assistente lá, trabalhei como monitor de van escolar do Thiago, que ele tinha van escolar, trabalhei com ele, fiz bico já de servente de pedreiro, já vendi água aqui no Centro no Farol, quem tava comentando agora há pouco. Lembramos hoje sobre isso, né? O que mais que eu já fiz, cara? Eu fiz cursos, fiz vários cursos através da igreja que me indicaram, curso de eletricista, fiz administração, fiz informática. E meu primeiro trabalho fixo foi no Jumar, que foi uma loja que vendia vidros automotivos. Então eu fiquei lá durante 1 ano e depois desse 1 ano eu entrei no exército. Eu não tinha vontade de entrar no exército, porém eu tinha muita amizade com o Gustavo, da Rede Tigre. E ele serviu. Então ele falou, cara, vai lá que vai ser bom pra você vai se desenvolver, você vai ver como é que vai ser irado, que não sei o que, sei que tem. Aí, através dele, eu fui conduzido a entrar no exército. Aí eu entrei no exército, fiquei lá 3 anos. Uma experiência onde eu falo que eu aprendi a ser homem. Aprendi a lidar com responsabilidades. Eu fiquei 1 ano no de recruta, e engraçado que o recruta, qualquer BO que tem, ele passa pra frente. Ele não resolve nada. Pelo menos eu não resolvia nada. Mandavam fazer alguma coisa, eu fazia. Porém, se tivesse a primeira dificuldade, eu já chamava alguém que era mais competente para poder fazer. E uma mudança de chave foi quando eu fui sair da parte de recruta, que é 1 ano obrigatório, para ir para o período que chamas de soldado efetivado. Tipo assim, eu fui efetivado lá dentro. Aí um cabo mandou eu fazer uma atividade lá e eu fui lá fazer e não soube fazer. Aí eu falei, ô cabo, não consigo não. Ele falou, não, você vai se tornar antigo e quando um recruta virar para você e falar que não sabe fazer, o que você vai fazer? Vai falar pra ele. Então você só vai sair de lá quando você terminar o que você tem que fazer. Porque eu sei que você sabe. É só você querer. Aí eu voltei lá. Aí eu fui lá e tal e resolvi. Daí então, tudo que me mandavam fazer, cara, eu ia até o fim. Pra eu poder falar que eu não consigo, cara. É que, tipo assim, eu perguntei, eu pesquisei, fiz de tudo e realmente não soube fazer. Aí eu passava a bola pra frente. Então esse período do exército foi uma chave crucial também pro meu desenvolvimento. Eu tava vendo você falar aqui e, cara... Foi, como você falou, a gente se conhece há muito tempo, mas ver essa linha cronológica, eu acho que você até conseguiu desenhar muito bem, acho que lembrando aqui. E você vê que tem coisas que não é que nem capacidade, é tipo mentalidade de, cara, eu posso fazer. Eu tenho que aprender a fazer, eu tenho que me desenvolver. Porque o cérebro, por natureza, ele quer economizar energia. Sim. Então, às vezes, você vê uma dificuldade, você já quer parar. E eu vendo você falando da questão de... van escolar, na questão de várias outras habilidades, cara, você começa a perceber que não é só o que você faz hoje, mas vai sendo uma construção
de quem você é hoje por conta de todas as coisas que passaram antes. Até o exército, que é uma coisa que a gente quase não fala aqui, né? Tipo, pô, a gente fala muito sobre empreendedorismo e mentalidade, mas você acabou trazendo uma questão que é a mentalidade, né? De, pô, se você não souber e quando alguém precisar de você, você vai dizer também que não sabe e ninguém vai resolver nada aquilo ali? Exatamente. Esse ponto foi muito importante, cara, porque hoje em dia, ainda mais hoje em dia com a internet, com um monte de informações que você tem, o que a pessoa precisa ter, o que eu precisava ter, era alguém que falava, cara, você é capaz, você consegue sim fazer. Vai, faz isso, isso, isso. Eu não vou fazer por você, mas eu vou te mostrar o caminho e eu sei que você pode fazer. Então ele foi a primeira pessoa assim que acreditou em mim. Tipo, mano, vai lá e resolve que você consegue. Tanto é que depois que eu saí desse período de recruta e fui para um outro quartel, que eu comecei num quartel chamado CPUR, é um Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Então eles fazem oficiais temporários. Quando eu saí de lá, eu fui para um outro quartel chamado 2ª Companhia de Transporte. Esse quartel é responsável por fazer o abastecimento de mantimento, de fardamento, de toda São Paulo e tem missão também fora de São Paulo. Aí teve um dia que teve uma missão lá que no telhado, que passava a fiação em cima de um cômodo, quando o ventilador estava ligado com a luz apagada, ele ficava fraco. Quando apagava a luz, aí quando acendia a luz, ele ficava... Quando a luz estava apagada, ele ficava forte. Quando a luz acendia, ele ficava fraco. E ninguém nunca resolveu isso. Aí mandaram eu fazer, porque eu tinha curso de eletricista. Irmão, eu penei nesse dia, velho. E foi o primeiro teste pra poder ver se eu realmente era bom. Assim, eu cheguei no quartel e já mandaram fazer isso. Aí vamos lá. Aí, mano, procurei. Lá o ambiente era meio ruim, que você pisava em falso se você ia cair lá embaixo. Muito pó, não tinha iluminação. Tinha que ir com a lanterna do celular ou com uma outra lanterna. Enfim, fui e resolvi. Aí eu comecei a ganhar credibilidade. Aí depois eu saí dessa sessão, fui pra sessão que era responsável por fazer a documentação das viaturas que iam sair. E esse foi meu processo lá. Saí de lá, virei motoboy. Comecei a trabalhar no iFood, na Rappi e outros aplicativos por aí. Trabalhando. Aí chegou um período que, mano, tipo, não tava dando mais fruto o que eu tava fazendo. E eu sempre orando. Até então eu tava meio que afastado da igreja. Eu me converti com 12 anos de idade, 11, 12 anos. Aí eu fiquei na igreja até os meus 18, 19 e saí da igreja. Aí foi quando começou a apertar um pouco a situação, até porque eu me tornei adulto. Eu fui morar sozinho, morava com a minha mãe. Aí eu fazia faculdade de psicologia. Aí quando eu fui morar sozinho, eu tive que decidir. Ou eu sobrevivo, ou eu estudo. Aí eu tranquei a faculdade e fui morar sozinho, trabalhando no de motoboy. Foi quando a gente se aproximou e você tinha a versão Z. Sim. Aí você falou, mano, bora fazer um negócio e tal? Ó, aí você me explicou lá como que abre a loja, eu tive e-commerce. Você sabe que a história é assim, eu aprendi, isso eu conto inclusive no livro, né? Eu aprendi com uma pessoa como fazer, fiz pra mim, e aí quando você se aproximou, a gente falou, cara, faz a mesma coisa, vamos replicar isso aqui. Obviamente que, né, tinha vários desafios ali, né? A gente fala muito sobre negócio aqui, empreendedorismo e mentalidade, mas o que eu vejo nessa sua trajetória, que envolve um pouco do seu profissional, de várias etapas que você teve de vida, e depois eu vou querer até que você explore um pouquinho dos desafios que você teve nessas transições, né? Porque a minha transição e o meu incômodo, antes de empreender, antes de ter essa liberdade que eu tenho, foi de trabalhar de empresa em empresa. Você fez um pouco disso, mas você teve muito mais pluralidade, vamos dizer assim, porque você trabalhou como motoboy, você trabalhou no exército, você trabalhou como autônomo ajudando outras pessoas, né, em lugares. Cara, como é que você se sentia assim nessa transição? Você se sentia meio como é que era? Tinha algum incômodo em relação a isso? Tá sempre mudando ou você levava isso com ânimo e aprendizado? O que você... Então, hoje eu vejo que onde eu tô hoje foi fruto de tudo que eu vivi, cara. Porque, tipo, daqui a pouco o pessoal deve estar, tipo, meio confuso, mas como assim? Aí daqui a pouco vocês vão entender aonde tudo isso me levou. Porque eu acho que o mais gostoso de tudo é quando vê os frutos. Porque até então eu tava só regando só. Os frutos estão chegando agora. Eu tô começando a viver isso e daqui a pouco vocês vão saber um pouco mais sobre isso. Mas sabe qual que era o meu incômodo, velho? É quando... Assim, tudo que eu faço, cara, eu faço com muito amor. Eu sirvo muito. Uma coisa que Deus colocou em mim, que eu sou muito grato, é um coração de servo. Então as pessoas que estão comigo, cara, se puder, se tiver que morrer pela pessoa, eu morro.
Você é o famoso 880, não? 880. Aí, quando que eu comecei a mudar de uma coisa pra outra? Quando eu vi que a pessoa tava meio que ela... Meio que, como posso dizer, cara? Tipo, ela tava sendo, tipo, infiel comigo. Tipo, ela não tava dando credibilidade naquilo que eu fazia pra ela ou tava me prejudicando. Por quê? Por que que eu saí do exército? Lá tem uma dinâmica que é o seguinte: um erra, todo mundo paga. Então, eu era um cara que eu fazia a minha função, fazia a função de cabo, fazia a função de tenente, fazia a função de sargento. E se desse tudo certo, ok, os caras iam receber a glória deles. Se desse errado, era em cima de mim. Era em cima de todo mundo ali. Porque você assumia mais responsabilidade ou era porque era uma regra geral? Porque o pessoal não fazia e aí tinha que ser feito. E, cara, se eu tô aqui e eu tô vendo que um copo caiu aqui, eu vou pegar o copo e vou colocar em cima da mesa. É um exemplo simples assim, mas, mano, quantas pessoas que eu conheço que não fazem isso? As pessoas não fazem o simples. Eu falo que hoje em dia, pra você se destacar, você não precisa ser uma pessoa, mano, extraordinária. Tem que fazer o básico, velho. Que nós estamos rodeados de pessoas medíocres, velho. Sim. As pessoas não querem fazer o básico. Tem pessoas que só faz se você pedir ou se for a função dela. Porque se não for, ela acha que tá fazendo demais, né? Exatamente. E eu sempre fiz mais. E não porque eu sou melhor, porque, tipo, é na minha cabeça, mano, eu só tô fazendo o simples ali. Então, por exemplo, no exército, eu tinha que fazer a ficha de viatura que ia pra missão. Mas essa viatura tinha que ir lá e abastecer a viatura. Que era responsável, que era o cabo que tinha que fazer. Aí muitas vezes ele não fazia. Eu tava ali de boa, eu ia lá e fazia. Ah, tinha que conferir a viatura. Lá que o pessoal ia abastecer a viatura. Ia colocar lá os mantimentos. Quem tinha que fazer isso era o sargento. Às vezes ele não tava, eu ia e fazia. Então chegou a um ponto que, tipo assim, era normal. Aí o pessoal começou a se aproveitar disso. Vê que você tava fazendo tudo, então não vou fazer, porque ele vai fazer. Então, passou a ser um quebra-galho, tipo assim, deixa lá que ele faz. Uhum. Aí começou a ser assim, e aí o meu salário era o mesmo. Quando eu olhei aqui pra fora, eu falei, caraca, mano, eu peguei Covid, eu fiquei acho que uns 2-3 dias ruins, depois eu fiquei bom. Assim já, e eu tava de atestado ainda. Eu tava com moto em casa, eu falei, eu vou fazer a entreguinha ali. Irmão, quando eu vi que aqui fora eu tinha muito mais dinheiro, com muito menos estresse, aí eu falei, vou sair fora. Aí foi quando eu peguei e saí do exército. Trabalhei como barman também, com meu cunhado. Eu lembro dessa... Trabalhei como barman também com meu cunhado. Mano, aonde ele tava, eu tava com ele. É o meu ex-cunhado, né? Que eu fiquei sabendo recentemente que terminaram. Mas aonde ele tava, eu tava com ele. Eu servia com ele em tudo, mano. Tudo que precisava eu ia, tipo, Natal, no Novo, eu tava lá trabalhando com ele, a gente fazia serviços em casas de pessoas ricas e tudo mais. Quando chegou um dia que ele pegou e colocou lá uma outra, tipo assim, um prestador de serviço acima de mim só porque ele tinha privilégios com esse prestador de serviço. Cara, aqui eu que tô com você o dia a dia. Então ele meio que me traiu, assim, tá ligado? Cadê a honra, né? Cadê de você que tá ali. Exatamente. Fazendo. Todo dia, né? Todo dia. Aí eu falei, o quê, mano? Eu não vou ficar aqui não, velho. Então essas transições aconteciam, tipo, normalmente nisso. Quando a pessoa se aproveitavam de mim. Irmão, não quero ninguém aproveitando de mim, não, irmão. Eu quero aquilo que é meu, eu vou trabalhar, eu não sou preguiçoso, o que tiver que fazer eu faço, mas não vem se aproveitar de mim, velho. Aí foi essas partes que eu fui, tipo, trocando, mas eu nunca tive mente em relação a empreender, em relação a ter meu negócio. Eu fazia o que tava ali disponível pra poder fazer, eu nunca tive essa visão, não. Eu aprendi isso depois com você, quando a gente abriu a loja. Cara, interessante, né? É o que a gente chama do fazedor. Né? O cara, isso é muito importante a gente ter essa atitude, tanto para empreender quanto várias coisas na vida. A gente fala muito disso, né? Quando a gente se encontra. Pô, questão de você falou assim, cara, foi ali que eu aprendi realmente a ser um adulto, ser um homem. Porque tem habilidades que você vai ter que construir no meio do caminho e não adianta, isso eu não vou fazer. Não, você tem que ser um fazedor, você tem que pegar o que tem que fazer e ir pra cima. E tem algum momento assim que você sente que... Como é que foi essa transição? Porque, cara, tem várias coisas aqui que eu tenho pra comentar, mas eu não sei se eu vou quebrar a ordem. Mas como é que foi, cara? Tipo assim, teve algum momento difícil, alguma coisa que você falou assim, cara... porque você estava empreendendo, né? Eu tô cortando um pouco das histórias aqui, mas se você quiser pegar a forma mais cronológica... Porque hoje você trabalha com... A gente chegou a até trabalhar um pouco com vídeos, né? E aí você foi ganhando essa habilidade e hoje você faz produção pro Ruf lá e para outros atletas, né? Sim. E aí, como é que foi para chegar nesse momento?
Eu tô cortando história, assim, mas o que... A gente tá resumindo aqui até porque o tempo é um pouco curto, né? Mas aonde tudo isso me levou? O fato de eu ter sempre... sempre estar desde de criança com pessoas mais velhas, ter servido do exército, eu sempre recebi muita ordem. E por receber muita ordem, eu sempre fui um cara fazedor. Ó, tem que fazer isso, isso, isso. Eu fui fazendo. No exército, eu aprendi que além de eu fazer as coisas, eu tenho que desenvolver. Eu tenho que ter essa proatividade. Então, com o exército, eu aprendi isso. Passou isso, ó, peguei, abri a loja e a gente tinha já o nosso negócio ali estruturado, andando. Você fala loja online? A loja sim, que entrou. sim. A do zero. A do zero. Eu tinha uma loja chamada Do Zero, que eu vendia óculos, maquiagem. Foi quando eu saí do exército, comecei a trabalhar como motoboy, aí quando começou a ficar, não tava já muito legal financeiramente. Foi quando o Douglas, ele pegou, me apresentou esse formato de venda online, Instagram, tava bem aquela época de sorteio no Instagram, de influência. Eu falei, mano, então vambora. A gente pegou um momento muito ideal ali naquela época, sabe, cara? A gente, surfou um pouco dessa onda. Eu sempre falo isso, né, cara? A gente tá olhando pro momento, não é... Eu falo que pode ser negócio, pode ser o que for. Se você não tá num ambiente, né? Que você tava falando de ambiente. Pô, se você não tá num ambiente que é propício pro crescimento, não adianta. Você vai ser um surfista numa lagoa. Na lagoa. E a gente pegou um momento, cara, crucial ali. E foi bom que trouxe aprendizado, né? A gente trabalhava demais também. E graças a isso, nos deu autonomia, nos deu liberdade para poder galgar novas áreas. Então, aí tinha um cara no TikTok, velho, que ele fazia uns vídeos com celular, gravando carro, não sei o que e tal. Ele tinha um celular chamado... Ele tinha um modelo de celular S21 Ultra. Lembra? Ele sim. Ultra. Esse Eric. Eu falei, Douglas, eu vou comprar esse celular e a gente vai fazer uns vídeos. Ele Eu falei, eu tô com limite aqui no cartão, eu vou orar, se aprovar, eu vou comprar o celular. Era o que na época? Uns 8 mil reais na época? Cara, 8 mil reais, eu acho que isso a gente tá falando de uns 5 anos atrás, pelo menos, né? 5 anos atrás, pelo menos. 5 anos. 5 anos atrás, pelo menos. Foi quando eu saí do exército. 5 anos Era ainda atrás. Muito mais dinheiro do que hoje, cara. Aí Porque na época eu achei loucura. Foi loucura, a gente fez junto, né? Também você aqui. Eu falei, vou comprar. Aí chegou lá, aprovou. Ultra. Vamos fazer os vídeos. E eu não sabia de nada. Eu sempre fui aquele cara que olhava, pesquisava e metia a mão. Não tem um curso, não tem formação de nada, velho. Em relação a esse bagulho de visual, de marketing, nada. Só aquele cara entrão. Eu vi a forma que ele fazia e comecei a reproduzir o que ele fazia. A gente começou a prospectar clientes, né? Sim. Então a gente ia gravar o Boticário, a gente foi no Jado Açaí. A gente pegou vários clientes grandes dentro do shopping, né? New Era, a gente até fechou com a New Era, um videozinho. Você vê grandes marcas e por quê? Porque a gente foi... Cara, eu fui usar a minha experiência, eu acreditava no que a gente tava fazendo e eu sabia que o que a gente tava fazendo também era uma produção muito legal, cara. Pra época ali, tinha muita gente querendo ir pra internet e sem saber produzir conteúdo. Até hoje, muita gente, né? Até procura profissionais store maker, videomaker, porque é uma profissão que acaba transmitindo aquilo que a empresa faz. E a gente pegou grandes empresas, né? Você falou algumas marcas aí que a gente gravou. E, cara, pô, até parece, né? Tipo, cara, parece que os caras tinham uma baita editora, mas era a gente fazendo ali e ficava legal, colocava trilha sonora, fazia os cortes. E a gente fez uma grana numa época e aí depois? Aí juntou a sua habilidade de comunicação, porque eu sempre fui muito ruim em comunicar, em falar. Eu tô aprendendo, eu tô evoluindo, mas eu me considero um fazedor também, viu? Por mais que, assim, muita gente fala, mas eu me considero um... Eu lembro até hoje, cara, como era a minha barreira de falar pra vender um E eu te serviço. olhava e falava, caraca, mano, eu quero ser assim, velho. Jura? Sério. Porque, mano, você era aquele cara entrão, né? Tipo, chegava lá, oi, tudo bom e tal, meu nome é Douglas, não sei quem trabalha com isso, sei o que e tal, posso apresentar o trabalho? Aí eu ficava olhando, caraca, mano, eu fazer isso? Nunca, velho, nunca. Então, ele tinha a habilidade dele de comunicação e eu tinha a minha habilidade de ir lá, gravar e fazer o trampo. Sim. Aí depois a gente uniu essas duas habilidades e começou a fluir e chegou onde eu cheguei hoje. Então, só, tipo, resumindo, até se você quiser abordar mais sobre isso, a gente pode... Sim, não, eu tô lembrando de algumas coisas. Desenvolver um pouco mais, mas passou esse período, aí, tipo, não ficou, tipo, a gente não teve tanto sucesso, por assim dizer, sim, na nossa visão ali. Aí a loja deu ruim lá, eu não consegui dar continuidade, eu fiquei 1 ano com essa loja, fechei, voltei a trabalhar como motoboy. Trabalhando como motoboy, trabalhando com motoboy e tudo mais, e meu barbeiro sempre falava, Eric,
Investe nisso porque você tem futuro, mano. Tipo assim, você é muito bom gravando, não sei o que e tal. Vai atrás disso, mas como que eu fazia isso? Não sabia o caminho. Eu fui orar. Até então ainda estava afastado da igreja, não estava seguindo ali os princípios de Deus. Fumando, bebendo, usando droga. Tava uma vida, tipo assim, jogada, sabe? Jogadão. Jogadão. Não tava nem pra nada. Eu ia, tipo assim, eu fazia meu dinheiro lá de moto, eu fazia os meus 7, 8 mil por mês e torrava, mano. Torrava. Até que chegou um período que as minhas finanças de moto começou a diminuir. Não tava fazendo tanto dinheiro. Aí eu comecei a orar, Deus, abre uma porta, não sei o que e tal, porque eu sei que eu sou bom, mas como que eu vou mostrar que eu sou bom? Porque não adianta eu ser bom, tipo, na minha casa. Eu tenho que mostrar pras pessoas aquilo que eu sou bom. Orando, aí tem um dia que eu peguei, caí de moto, quebrei um ombro. Putz. Então, caraca, tipo assim, eu tô orando pra que Deus abra uma porta pra mim, eu caio e quebro o ombro. Então, como é que eu vou trabalhar? Morando sozinho, na época eu namorava com uma menina que tinha um filho. Aí tinha que pagar aluguel, as coisas pro filho, as coisas pra essa menina que eu morava junto. E uma confusão em casa, uma guerra em casa. Juntou um monte de coisa. E tudo mais. Aí um amigo meu virou pra mim e falou, Nonato. Esse moleque é incrível também. Israel Nonato. Ele falou, cara, por que você não presta concurso pra polícia? Você tem uma base já, você sabe como é que funciona esse ambiente militar. Presta concurso, mano. Amanhã ou depois, você pode galgar outras áreas. Aí eu falei, beleza. Tem razão. Aí eu comecei a estudar. Todo dia, acordava às 4 da manhã. Estudava, treinava e ia trabalhar. Todo dia, assim. Depois que eu consegui recuperar o ombro, né? Prestei a prova em setembro de 2023. Setembro de 23? Acho que foi 2023? 23. Prestei a prova, não passei por causa de 3 pontos. Putz. Aí eu falei, mano, ano que vem eu vou prestar a prova de novo e vou passar a prova. E nessa eu querendo voltar pra igreja, mas tinha muitos empecilhos em casa e eu não tinha maturidade, não sabia o que fazer, muito imaturo e tudo mais. Terminei essa minha relação em janeiro. Quando eu terminei a minha relação, eu pensei, mano, quer saber de uma coisa, velho? Eu vou sair agora, eu vou pegar todo mundo, velho, não tô nem aí. Aí na hora Deus, mano, o Espírito Santo é incrível, velho. Falou, e eu? Esse tempo todo aí você queria voltar pra igreja e você não conseguia por conta da sua relação e tudo mais. Agora que eu estou solteiro, você vai me abandonar? Aí eu, putz, mano. Aí isso exemplo, foi numa terça-feira, por exemplo, em janeiro. Quando foi no sábado, eu tava na igreja já. Quem me levou pra essa igreja foi o Felipe. Grande Felipe, amigo nosso. Grande Felipe nosso. Felipe é incrível, mano. Aí eu voltei pra igreja, passaram a nossa terra. Uhum. Prestei o concurso em março, passei no concurso. Quando foi em abril, eu conheci o Maurício. Aí eu falei, caraca, e agora? O que eu faço, Deus? Eu pedi uma porta, agora tem 2. Ou trabalhar com o Maurício, porque ele não era... Ele ia estrear no UFC ainda. Então eu não sabia se ele ia ter futuro no UFC. Uhum. Ele podia estrear, perder e ser um fiasco. Ou seja, ele era um cara que ainda não era conhecido ou ele já era um pouco conhecido? Não era conhecido. Ele tinha, sei lá, 4, 5 mil seguidores no Instagram. Ele tinha lutado pelo Contender Series, que é como se fosse uma entrevista do UFC. Aí lutou, ganhou. Ele foi contratado pelo UFC. Mas, mano, só na categoria dele é a categoria mais disputada do UFC, a categoria leve. Tem mais de 100 atletas. Então, pra você ser campeão lá é muito difícil. Pra você ter destaque é muito difícil. Então, eu tava colocando, tipo assim, aposta. Ou largar o concurso público, que tem estabilidade, que tem um plano de carreira, que eu tava lá já, pra poder trabalhar com um cara que, mano, eu não conhecia ele. Eu conheci ele através do meu barbeiro. Ele falou, mano, o meu irmão tá precisando de um cara pra poder fazer uns vídeos. Você não quer ir lá conhecer ele, não? De novo pegando a habilidade que você tinha construído lá atrás, né? Exatamente. Então, se eu não tivesse abrido a loja contigo, se a gente não tivesse autonomia, não tivesse se arriscado pra poder empreender uma nova área, eu não estaria com ele hoje, porque eu não saberia. Eu ia saber fazer o trampo. Você acha que a virada que você teve de chave, vamos colocar assim, né? Uma dificuldade, foi essa transição sua do relacionamento e do modo que você estava perdido, que foi, você acredita que foi uma virada assim para esse despertar de todas as outras coisas que destravaram depois? Ou... Cara, eu não coloco
essas coisas como o principal de ter virado de chave, velho. Eu acredito fielmente que o que mudou minha vida foi Jesus. A partir do momento que eu me propus a me entregar para ele e fazer a vontade dele, as coisas foram se abrindo os caminhos. Jesus, ele foi abrindo os caminhos. Hoje em dia, cara, eu não me alimento porque eu tenho um salário, é porque eu trabalho. Eu não me visto por causa do meu salário, do meu trabalho, porque eu tenho habilidade, porque eu tenho emprego. Tudo que eu tenho hoje é Jesus que me deu. Ele provê. Até porque eu posso tomar essa água aqui, me engasgar e morrer. Ele permite eu tomar essa água e não morrer. Tudo é permissão dele. Eu acredito que quando você está alinhado com o propósito que Deus quer pra gente, ele se responsabiliza em guiar a gente. Não tô falando que é fácil. Não tô falando que vai ser da forma que a gente sonha, que a gente quer. Mas vai ser da melhor forma, porque o caminho de Deus, ele é maior do que os nossos. Até porque eu cheguei a passar fome, velho. Tipo assim, passar fome, assim, né? Tipo assim, eu tive muita necessidade. Quando eu terminei essa minha relação, a minha ex levou tudo de casa, até porque ela tinha uma criança pequena, que eu era como se fosse um pai pra essa criança. E eu fiquei sem nada. Então até eu pagava uma pensãozinha pra ele, pagava uma pensão valor, fazia feira e tudo mais. E aí eu pensei, já que eu tô sozinho, eu vou trabalhar o mínimo só pra eu poder conseguir pagar minhas contas, mandar um dinheiro e eu vou viver aqui do mínimo. Então eu comia um pão de manhã, uma tarde e uma noite. Quando as coisas estavam legais, eu comprava uma mortadela, comprava um danoninho. Então, quantas vezes, velho, eu ia dormir com fome e graças a Deus, véio, eu nunca reclamei disso. Porque eu sei que isso que eu vivi foi por conta das minhas escolhas. As minhas escolhas me colocaram ali. Você acha que é porque você assumiu muitos compromissos? O que você imaginou? Eu acredito que eu fui vivendo a vida, eu fui deixando a vida me levar. E quando você deixa a vida te levar sem Deus, quem vai te levar é o inimigo. Sim. Então eu acredito que eu fui sendo usado ali e conduzindo uma vida que o inimigo foi me dando. Eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha o conhecimento de quem era Deus, de quem era Jesus, mas eu estava cego. Jesus, aquela escolha que eu tive de não sair por aí pegando todo mundo e voltar para a igreja, eu acho que essa foi a virada. Se eu tivesse saído por aí pegando todo mundo, irmão, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu acho que essa foi a virada. Sabe o que eu achei legal de você ter falado disso? Porque às vezes a gente se apega muito à habilidade. Eu sei que nós somos uma construção daquilo que aconteceu nas nossas vidas até aqui, né? Então tudo que foi acontecendo na nossa vida até aqui formou quem nós somos e isso é muito útil para os próximos anos que a gente vai viver. Porque nada é por acaso. Agora, você falando dessa questão de fé, cara, mostra um pouco da mentalidade importante que todo mundo que, né, eu falo muito para quem tá aqui empreendendo, essa importância da mentalidade. A gente fala muito disso, parece abstrato até, você falar de mentalidade, mas ela tá um pouco relacionada com a fé, com aquilo que você acredita, né, enfim, como que você conduz sua vida. E você ter colocado dessa maneira, eu acho interessante, cara, a gente explorar um pouco disso daí. Deus, ele vai usar aquilo que você tem. Deus, ele não vai pegar uma habilidade que você não tem e vai usar, porque você não sabe. Se eu não tivesse experiência em gravar vídeo, Deus não teria usado o rapaz, lá o meu barbeiro, para poder me apresentar pro irmão dele, para poder trabalhar com ele. Tanto é que quando eu fui lá fazer um vídeo para ele, eu fui lá como ninguém quer nada. Tipo assim, eu nem botei fé que realmente ia dar certo. Eu fui lá, fiz um videozinho básico aí e tal, postei o vídeo, tipo assim, mandei pra ele o vídeo, ele falou, mano, amei o vídeo. Aí ele quis me conhecer. Pra você ver como os planos de Deus são. Um menino nascido no Vista Alegre, Brasilândia, sem pai. Um menino que passou fome assim, necessidade, né? Sim. Passou necessidade. Eu cheguei a pesar 66 quilos, eu perdi 10 quilos nessa brincadeira aí. Eu conheci o Maurício cristão. Nesse mundo de luta, mano, é muita traição que rola, é muitas festas promíscuas. Ele não tá envolvido em nada disso. Então não é uma pessoa que vai me conduzir a pecar nessas áreas. Não é um ambiente, né? Não é um ambiente, é um cara que é casado, tem 2 filhos, ele tem uma história, mano, muito linda do que Deus fez na vida dele. Através disso, eu fui pra França. Treino hoje na maior academia da América Latina, que é Ironberg. Tenho a minha casa, tenho a minha moto. Hoje eu tô com 84 quilos. Me alimento bem. Tudo por conta de uma escolha. Me entregar a Jesus. Olha como uma decisão transforma uma vida inteira.
E, cara, a gente vai falando aqui, eu sei que o tempo tá acelerando. Só resumindo aqui. Você vê que não, mas foi muito bom, cara, você ter feito até aqui. E, cara, o que você aprendeu também com esse ambiente de treinar, né? Uhum. Você tá treinando perto de pessoas, de Thiago, né? Inclusive Queiroz, que já teve aqui nos episódios anteriores. O que você aprendeu com eles, com os atletas, né? Os atletas que você ajuda ali na performance. Um dia a gente teve um papo muito bom, não sei se a gente vai conseguir explorar aqui, mas dessa preparação, da pesagem, de quanto a mentalidade é algo importante nesse ambiente e o que você aprendeu, assim? Conta um pouco pra gente. Cara, primeiro, eu aprendi a entender quem é o Eric. Tem um Eric que Deus fala que é mais que vencedor, vitorioso, mas também tem um Eric que sabe fazer as coisas. Porque muitas vezes eu faço, mas eu não boto muita fé até acontecer uma situação que eu tenha que fazer. Exemplo disso aí, tem um atleta chamado Júnior Dias. Ele é um prospecto aí do MMA, logo mais ele vai estar aí no UFC. Teve um dia que ele teve que cortar peso pra poder lutar, e não tinha ninguém. O Maurício estava viajando, enfim. E quem tava lá era eu. Tava eu e o irmão do Maurício. O irmão do Maurício não tem tanta experiência com isso, porque não vive com o Maurício. Mas por eu estar com o Maurício e viver esse mundo do MMA, eu não luto. Mas eu sei, conduzir ali a uma situação ou outra. Cheguei nele, eu percebi que ele tava meio, risonho, não sei o que, tava meio que distraído, preocupado com isso, com aquilo. Aí uma coisa que eu aprendi, cara, o importante é o hoje. Eu falei, irmão, o amanhã não importa. O que tá entre você e o seu sonho de se tornar um atleta do UFC não é o cara que você tem que vencer amanhã. É o peso que você tem que bater hoje. É os quilos que você tem que tirar hoje. Então, irmão, blinda a sua mente. Ora a Deus, blinda a sua mente em relação ao seu cachorro que tá na sua casa, sobre conta que tem que pagar, sobre o atleta que você vai lutar amanhã, sobre o clima. O foco é o agora, irmão. O que nós temos é o agora. A coisa mais importante na nossa vida é o agora. Você pode falar, a minha mãe é a mais importante, mas ela tá aqui agora? Não tá. Então a pessoa mais importante pra mim aqui agora é você. Sim. Se acontecer uma treta aqui agora, eu tenho que defender você. Não minha mãe, ela não tá aqui. Então foca no agora, cara. O mais importante é o agora. Eu tô com você, eu não sei o que é passar o que você tá passando, mas você sabe. E eu tô aqui pra te ajudar. Então, o que tiver que ser feito, eu vou estar aqui por você, irmão. Não se preocupa com nada. Se preocupa em fazer o que você tem que fazer, que qualquer coisa que precisar, eu tô aqui por você. Aí, já mudou o clima. A gente foi lá, então eu puxei manopla pra ele, contei o tempo lá, sauna, forninho. Eu acompanhei um pouquinho no Instagram e eu tava vendo lá, eu falei, cara, é um mau processo, né? E é dolorido, irmão. E eu aprendi muito com você sobre isso, né? Porque é um universo totalmente diferente, né? Você tá na parte da luta, tanto até o Ruf também, que, é um nome grande. Eu não conhecia, fiz questão de acompanhar essas últimas lutas por conta de você. E, cara, eu acho que o esporte, todas essas habilidades, cara, vai trazendo aprendizado, né? Eu ia falar de você aqui, né, cara? Você é um cara que sabe tocar, tá aprendendo a cantar agora. Aprendendo a cantar agora. Né? É um cara que, tem várias habilidades aí, cara, que são muito úteis pra quando você precisa, de fato, né? Tocar seus negócios, tocar sua vida, se conectar com gente nova, porque é o nosso repertório que vai fazendo a gente conhecer gente nova por conta de todo esse repertório, né? E o seu futuro, normalmente, pode estar atrelado às pessoas que você vai conhecendo ao longo da sua vida. Exemplo, eu conheci o Thiago Queiroz, que hoje é meu preparador físico. Ele que fez contato para eu poder hoje treinar na Ironberg. Sim. Tem o Felipe da Love, que ele que me fornece as roupas aqui e tal. Inclusive, quem quiser, love.oficial. Tem roupas lá incríveis, cara. Esse cara é fenomenal. Então, qualquer situação que tiver em relação à roupa, eu sei quem recorrer. Tem um cara em relação à automação, WhatsApp, vendas. Se eu precisar vender qualquer coisa, irmão, é você que eu vou recorrer. A minha viagem para a França, que eu acompanhei lá de perto, o corte de peso do Maurício, foi isso que me proporcionou a habilidade e conhecimento para poder amanhã ou depois tirar o peso do Juninho. Então, pode ser coisa simples. Mas, você trabalhou aí, em van escolar, o que isso tem a ver, hoje? Hoje é na minha igreja, eu sirvo na área Kids. Uma experiência que eu ganhei graças a essa experiência que eu tive com as crianças. Novos ambientes, novas habilidades, novas pessoas, né? E novas oportunidades.
Você é louco, aí sim, hein? Cara, indo pro finalmente aqui, você que tá acompanhando a gente, tá curtindo esse episódio? Cara, deixa seu comentário aí, deixa seu like, tá bom? E se inscreve no canal, porque toda segunda-feira tem novos episódios por aqui. Fechou? Cara, pra gente ir pro final aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sei que você deixou várias mensagens aqui, contando um pouco da sua história. E, cara, foi bem rápido, né? Uhum. Parece que o tempo voa aqui. Queria que você deixasse uma mensagem pra aquela câmera aqui. Com toda essa experiência que você teve, o que você aprendeu, o que você acha que quem tá ali do outro lado, passando por um momento difícil como você passou, eu acho que a nossa experiência real traz mais uma conexão com quem tá passando, às vezes, pelas mesmas coisas, né? Você que mudou sua vida, aumentando sua fé, conhecendo outras pessoas. Queria que você deixasse sua mensagem. Cara, uma coisa que eu tenho comigo e acredito que isso possa mudar a chave de vocês é o quê? Não existe uma receita de bolo. O que deu certo pra mim, talvez não dê certo pra você. O que deu certo pro Douglas, talvez não dê certo pra Cris. Mas uma coisa que sempre vai dar certo: Jesus. Nada do que eu tenho hoje, nada vale a pena se eu não tiver uma comunhão com Cristo. O que adianta a gente bombar esse podcast, ter 1 milhão de seguidores aqui, sendo que amanhã ou depois a gente vai morrer, e pra onde vamos? Entender que nós não temos nada. É apenas a nossa vez de usar. Essa caneca aqui não é minha, é a minha vez de usar. O celular que eu tenho não é meu, é a minha vez de usar. O seu trabalho não é seu, é a sua vez de trabalhar. E o amanhã? E a vida após? E o que vai acontecer após essa vida terrena? Isso que é importante. Então, o conselho que eu te dou: entregue a vida para Jesus, que ele sim vai transformar a sua vida, e não tem será, não tem será. Ele é 100% de certeza. Tudo aqui é incerto, mas Cristo é a única certeza e o único caminho que a gente tem aí para poder ter sucesso na nossa vida. Porque o sucesso não é o que construímos aqui. O sucesso é o que vai acontecer após tudo isso aqui acabar. Cara, você é um cara incrível. Eu queria aproveitar para deixar isso registrado. Você é um cara amigo, um cara que gosta de estar próximo. E obrigado, mano, por compartilhar esse papo aqui. Eu sei que a gente vai marcar outras vezes pra gente poder explanar outras histórias, porque sei que ficou muita história na história. Tem uma história, cara. Tipo, não sou perfeito, erro pra caramba. E eu acho que o grande legal, tipo assim, a parte legal também da vida é você entender onde você erra, onde você tem que melhorar, onde você tem que aperfeiçoar. E estando com pessoas certas, você vai aprendendo isso e vai evoluindo e galgando na sua carreira, na sua vida. É isso. Cara, obrigado, né, mais uma vez, por ter topado o convite, pelas histórias, pelos momentos que a gente tem aí, que a gente sempre conversa e traz grandes reflexões. E você que tá acompanhando até aqui, até o final, pô, obrigado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Até o próximo episódio. E como eu sempre digo aqui, é nóis.